um detetive bigodudo, uma embarcação e um cenário fabuloso. Só podia dar bom. Morte no Nilo, de Agatha Christie. Cheguei com mais um clássico dos mistérios da Rainha do Crime. Morte no Nilo é um dos meus livros favoritos da autora, não só por causa da ambientação, mas também por causa da história em si. É tipo, eu ouvi Egito? Tô indo. Este livro tem muitas adaptações para telinha. Tem a de 1978, a série para TV de 2004, a adaptação teatral de 1946 e o filme de 2022, com muito glamour. Eu li nessa edição da LPM, que é perfeita para quem adora Cozy Mystery. Vem com 3 histórias da Rainha do Crime pra gente surtar muito. O ano era 1928 e a Agatha havia passado por uma separação traumática. Para se recuperar, ela decidiu viajar pela primeira vez ao Oriente Médio. Ainda bem, porque ela gostou tanto e se viu tão envolvida que no próximo ano ela resolveu simplesmente repetir a viagem. Foi quando ela conheceu o segundo marido, o Max Malovan, que era arqueólogo. Não é fantástico? Parece cena de filme. As paisagens, a atmosfera, os mistérios e as lendas simplesmente tomaram parte da vida diária dela. E foi nesse livro, Morte no Nilo, que ela descreveu todos os mistérios. Que história romântica. Ela retratou todo o encanto pela região. E esse é mais um mistério do detetive belga Hercule Poirot. Você tem que conhecer Hercule Poirot. Meus parabéns, madame. Merci. Ele só é o maior detetive que existe. Que só queria mesmo era tirar férias, coitado. Toda a ação se passa durante uma viagem no Egito, dentro de um cruzeiro no rio Nilo. E como é comum nesse tipo de situação e na High Society, sempre vão encontrar pessoas conhecidas. É que elas precisam ter um excelente network, porque elas já se conhecem, nem que seja só de nome ou de brasão de família. É por isso que ao invés de nos apresentar os personagens tudo de uma vez, só lá no Egito, a autora, no início do livro, ela nos situa muitos meses antes da viagem. Então a autora começa a nos apresentar os futuros turistas um a um, para que nós pudéssemos ir adiantando as circunstâncias e os motivos da viagem deles. No popular, ela planta a dúvida e as suspeitas na nossa cabeça já desde o início. E é assim que ao pisar no navio, claro, de forma literária, nós já sabemos detalhes da vida pessoal e da personalidade de vários deles. Quais são as motivações que eles têm para ir ao Egito? As conversas, as maquinações e até pitacos da vida alheia. Se esses fofoqueiros de plantão, alpinistas sociais, pretendem se encontrar com alguém por coincidência, ou precisamente o contrário, ou se eles vão realmente aparentar que foi uma coincidência quando eles se encontram, eles querem mesmo se encontrar com essa pessoa, eles marcaram um encontro ali, ai meu Deus. E quando o encontro planejado acontecer, nossa, que coincidência te encontrar por aqui. Também é verdade que não podemos generalizar, porque nós vamos ter algumas coincidências verdadeiras. Obras do acaso, por exemplo, quando Poirot se vê sentado no restaurante e na mesa ao lado, imagina, ele vê alguns de seus futuros companheiros de viagem e como as orelhas e o nariz de Poirot não têm fronteira, ele ouve toda a conversa. Leitores de Agatha Christie sabem que isso é muito comum nas histórias do Poirot. Sempre tem ali o começo da história em uma coincidência antes mesmo da história começar. E esse Poirot é um bom fofoqueiro. E ocasionalmente, diga-se de passagem, ele repara muito com aqueles olhos de cobra velha. Quer dizer, com os olhos da experiência. Então ali ele já tem algo de trabalho feito, principalmente o perfil psicológico dos personagens, quando
O caso realmente se abre quando a primeira morte chega. E por quê? Porque Poirot nunca esquece um rosto, como já sabemos. Eu falei primeira morte? Falei, porque nessa história muita gente abotou o paletó e bate as botas. Morte no Nilo é um dos mistérios mais confusos da autora. Isso por quê? Por causa do número de personagens. E lembrar de todos eles desde o início do livro, não vai ser nada fácil. Por isso, já pega papel e caneta e vai fazendo uma lista de todos os personagens durante a leitura, porque você vai precisar. Assim que conte aí uns 16 relativamente importantes nesse mistério, sem contar com Poirot e os demais personagens já conhecidos. Porque todo leitor de Agatha Christie sabe que sempre vai aparecer personagens recorrentes na história, que eu não vou contar, para não estragar a leitura dos detetives de plantão. Mas posso dizer que eles vão aparecer como que não querem nada, mais ou menos lá pro meio do livro. Presença justificada, porque abre uma subtrama política que tem tudo a ver com a presença deles. Viciados em Agatha Christie entenderão. O caso é que são 16 personagens para reconhecer e situar toda vez que eles aparecem. Ainda que, sem sombra de dúvidas, a estrela desse cruzeiro é Lynette Doyle. Highway, solteira, perdão. Isso porque toda a história gira em volta dela e no seu mais novo status social. A fofoca rola solta. Isso porque a jovem, linda e milionária herdeira acaba de completar 21 anos e já está em lua de mel. Por favor, recebam os recém-casados, o senhor e a senhora Simon Doyle. Meus parabéns, madame. Merci. Sim, ela se casou. E isso provocou um frenesi entre os tutores que administram a fortuna dela. E conforme segue a trama, segue as intenções de cada um deles. Então, mais personagens acompanham a história, mas o nosso foco central está em apenas 3 deles desde o primeiro minuto. A Lynette Doyle, linda, exuberante, herdeira milionária que está acostumada a ter todas as suas vontades atendidas. Custe o que custar, nem que seja roubando o noivo da melhor amiga e se casando com ele. Vixe! O atual marido, o deslumbrado Simon Doyle, com a sua nova vida de rico e antiga noiva dele, a Jaqueline. A recalcada, despeitada e furiosa Jaqueline, que persegue o casal onde quer que eles estejam para não lhes dar-lhe um minuto de paz, até mesmo na viagem de lua de mel ao Egito. Ou mala sem alça. Ela jurou os dois de morte. E isso não é spoiler nem segredo, já que foi entregue de bandeja desde as primeiras páginas. Mas isso é mais complicado do que parece, porque nós não conhecemos as motivações de todos. Lembra, eles são muitos e estão confinados em um barco bem pequenininho. Temos o Karnak todo para nós, um chefe e champanhe o suficiente para encher o Nilo. Quando se tem dinheiro, ninguém é seu amigo de verdade. E nunca estamos seguros, realmente, de quem quer que seja. Então, não dá para confiar nem mesmo na própria sombra. O crime só vai acontecer na metade do livro, gente do céu. É um lenga-lenga, é um blá 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 infinito. E quando o primeiro presunto realmente aparece, parece também que nada faz sentido. E nada aparenta ser como é, sem pistas nem rastros, como qualquer Cold Mystery. Lembrando que mistérios de boinha não são nada assustadores, como deve ser. O livro traz 2 pontos fortes, ou melhor, fortíssimos. O primeiro é que essa não é uma história vazia, com muito cálculo e raciocínio, mas, surpreendentemente, tem muito coração. Então, já prepara as flags para marcar os cortes, porque estão cheios de observações profundas sobre a experiência humana. O segundo ponto forte, claro, é o Antigo Egito. E se você é fascinado por ele, já coloca o celular de lado para poder pesquisar cada ponto turístico. Abu Simbel, Assuan, Nadi e Seboa, acho que é assim que se fala, Ilha Elefantina, Cataratas do Nilo
incluindo o Hotel Old, que é um palácio vitoriano do século XIX. O hotel é situado sobre uma pedra de granito rosa e o hotel existe de verdade e é coisa linda, coisa bela de se ver. O cruzeiro é um barco a vapor que remonta as viagens do Nilo durante várias jornadas, que é uma experiência que existia na época da Ágata e que já não podemos vivenciar hoje em dia. Esse é um dos livros de viagem arqueológicas da autora, que ela começou a incluir nos livros depois que ela se casou com o arqueólogo Max Malovan, ainda bem, porque a gente gostou muito. As pistas para desvendar esse mistério são migalhinhas de pão pelo caminho e sim, tem final surpreendente. Já falei que são mais de 20 personagens. Eu sei que eu nomeei apenas 3, porque Poirot também não vale. E eu não quero aborrecer ninguém, porque se eu começo a falar de cada um deles, eu vou ter que apresentá-los de alguma forma. E cá pra nós, ninguém vai aguentar ouvir eu ficar horas falando desse povo todo. Ah, mas eles têm propósitos, então, por favor, não pule essa parte. Não tenha preguiça de acompanhá-los por terras e águas egípcias, até porque eles são muito diferentes, são muito interessantes. Enquanto acompanha esses personagens, vocês vão ser testemunhas de coisas que não deveriam. Neste caso, tome cuidado. Mesmo sendo clássico, esse é um livro de mistério. Então, para essa leitura, basta saber que o Poirot está de férias no Nilo. Que morre gente, que o bigodinho curioso vai se encarregar dessa investigação. Claro que até chegar a uma cidade, onde as autoridades se encarregarão do caso. E já é o suficiente. Sem sinopse e sem spoiler, por favor. Essa é uma história do Arco da Velha, quer dizer, do arco do velho Poirot. E eu sei que vocês vão adorar. Porque em um mundo de tantos interesses e de tantas personalidades, nunca se sabe quem verdadeiramente pode se confiar ou não. Pense nisso. Quanto mais as ovelhas leem, mais negras elas ficam. Te espero no próximo vídeo.